Hi guys, eu sou a Teacher Grace, sou a teacher do curso Inglês do Zero e sou a teacher aqui do canal Eu Sou a Teacher Grace. Tcharam! No vídeo dessa semana, então, eu quero trazer aqui à tona uma das maiores dúvidas que eu tive com os meus alunos que começaram a fazer o meu curso Inglês do Zero comigo, tá? E isso acontece com alunos que estão começando, mas também acontece com alunos que estão lá no intermediário, inclusive com alunos avançados. Você não aprende muito bem o tema de hoje, o assunto do nosso vídeo de hoje. Você não aprende bem ele no início, você vai até o final da sua vida falando ele errado e confundindo, tá bom? Qual que é o tema de hoje? É o something, anything, somebody e por aí vai, tá? Você sabe usar esses daí? Você sabe usar realmente o somebody, o anybody, nobody, something, anything e por aí vai? Não sabe usar? Então fica até o final porque hoje eu vou te mostrar a diferença entre eles e plus como que você vai conseguir usá-los em frases positivas, negativas e perguntas, ok? Mas primeiro, já se inscreveu aqui no canal? Tem vídeo novo toda semana e eu tô colocando eles aqui, tô subindo aqui no YouTube vídeos toda semana, 2 vezes por semana. Então se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado de quando vai entrar algum vídeo, porque pode ser sempre uma matéria que você tá precisando aprender, falar, masterizar, tá deficiente aí no seu inglês, tá bom? Se inscreve no canal, me segue no Instagram, no Inglês com Teacher Grace, ok? Que lá também eu sempre aviso de tudo que tá acontecendo e todos os vídeos que vão essa semana e enfim, tá? Bom, seguinte, se você é um desses students, pode ser meu student ou pode ser não meu student, se você tem essa dúvida, assim, quando é que usa somewhere, somebody, no one, everywhere, anything, enfim, esses nomezinhos aí esquisitos, né? Escreve pra mim aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber, tá? Enfim, se você então é um desses alunos de inglês que não sabe a diferença, não consegue usar, acha que masterizou o somebody e coloca ele numa frase e a teacher fala, tá errado. Ou então você tá falando anything e a teacher falou, não, é nothing nesse caso, eita meu Deus do céu. Se você tem esse problema, se isso já aconteceu com você, então eu quero que você coloque para mim uma hashtag aqui embaixo, escreve nos comentários, explica Teacher Grace, please, tá? Vamos lá, hashtag explica Teacher Grace. Bom, guys, seguinte, hoje eu vou realmente explicar então esses pronouns, a gente chama eles de indefinite pronouns. Quem são os indefinite pronouns? Bom, eles são aquela turma, aquela galera que é derivado das palavras some, any, no. Então, first of all, primeiro de tudo, você tem que saber o que significa a raiz de tudo. O que é o some, o que é o any, o que é o no, tá? E hoje eu vou te explicar o que é o some, o que é o any, o que é o no. Depois a gente vai para os pronomes em si. Quando o some, o any e o no, eles ganham aquele sufixo, né? Somebody, someone, somewhere, something e por aí vai. E o any e o no também. Tá? E por último, então, vou aplicar ele em frases com você para você ver que esse assunto realmente ele pode ser meio confuso, meio atrapalhado, mas uma vez que você aprende essa regrinha, você não esquece nunca mais, tá? E plus, se você quiser pegar um materialzinho que eu tenho disponível e tal, eu vou deixar um link aqui embaixo disponível para você pegar esse material, pegar esse JPEG com uma tabela muito legal que eu fiz para os meus alunos, mas eu disponibilizo aqui para vocês para masterizar esse assunto de uma vez por todas, beleza? Então vamos lá. Seguinte, para a gente começar então, a gente tem que entender o que é o some, o que é o any e o que é o no, tá? De trás para frente, o no, ele é o mais óbvio de todos. Ele é uma negação. Ele e o not, eles são sinônimos, entende? Então, assim, quando eu precisar expressar o que é não, que não tem, que não haves, né? Que não tem nada, que não tem ninguém, que não tem lugar, que não tem. É só assim, ó, zero, tá? Eu posso usar o no, mas eu tenho regras para usar ele. E essas regras vão estar na última parte dessa matéria aqui que eu tô ensinando, tá bom? Bom, então o no é quando, ó,
zero, tá? Quando não vai ter aquilo lá que a gente vai falar, tá? Não tem. Esse é o no. O some, ele é o opposite. Quando eu falo some, eu quero dizer que sim, existe. Existe. Há um número, tá? E o some, ele pode ser uma pequena quantidade, uma quantidade média, enfim, mas não é o a lot of, por exemplo, né? Então, o some quer dizer assim, ó, que sim, existe, tá? Não é um número negativo, não é um número existente, não é zero. Some, qualquer coisa onde eu uso o some, quer dizer que tem uma certa quantidade de alguma coisa. Ou seja, ele é positivo. Já o N, o N a gente tem que estudar a fundo, tá? O N, ele muda de significado dependendo da minha frase. Se eu tiver numa pergunta, se eu tiver numa frase positiva ou se eu tiver numa frase negativa, o N, ele vai mudar os seus significados. Quer ver uma coisa? Se você vai falar alguma coisa assim, se você quer dar uma impressão de que você não tem nada, que tem zero, lembra que eu usei o no? Beleza. Ele tem uma regra gramatical para aparecer nas frases, tá? E eu já vou explicar isso. O N, via de fato, se você quer dizer que você não tem nada, por exemplo, agora aqui eu tô numa sala vazia. Quantos students tem aqui? Zero. Então, como é que eu posso expressar isso no inglês? Eu posso falar no students, tá? Mas eu posso falar any students. Só que toma cuidado, porque a minha frase ela tem que vir toda na negativa para eu falar any students no final. E o sentido for esse, o real. Quer dizer o quê? Eu tô aqui nessa sala de aula, mas eu tô sozinha. There are no students here. There aren't any students here. Conseguiu sacar a diferença quando eu falei o no e quando eu falei o any? Tá? A diferença é o quê? Quando eu preciso expressar que o number de alguma coisa é zero, não tem ninguém, eu vou usar o no, só que a frase vai estar positiva. Eu vou usar o N, só que a frase vai estar negativa, tá bom? O que é uma frase negativa? Tem que ter o not no meio, tá? Tem que ter o not. Bom, eu falei uma frase assim, there isn't ou there aren't, tá? Já comecei com negativa. There isn't ou there aren't já é uma frase negativa, tá? E se você quer saber mais sobre o there is, there are, veja o card que eu tô colocando aqui em cima, que é onde eu explico, né? Aquela diferença toda aqui, o que é have, o que não é have, o que é there isn't e o que é there aren't, tá? Pra você não cometer mais esse erro. Então, quando eu tô falando que não tem, não existe, não há alunos aqui, eu vou usar essa frase aqui, ó. There isn't any student here. Qual foi o sentido? Zero, nenhum. Mas note que isn't quer dizer is not e o N, tá? Então, para você usar o N em qualquer frase onde ele vai aparecer, seja N sozinho ou anybody, anywhere, anyone, anything, todos os N's, tá? Eu vou ter que estar numa frase que tenha negação, not, para o sentido ser zero, tá? Bom, essa é a primeira regra. Agora, se o N aparecer numa frase positiva, então você vai ter que entender que aí ele mudou o significado. Quando o N tá numa frase positiva, quer dizer qualquer. Quando o N e seus derivados estão numa frase negativa, ele quer dizer o quê? Nenhum. Quando o N está numa frase positiva, ele significa qualquer. Ok? Então, por exemplo, eu tô numa sala de aula e tá cheio de cadeiras, cheio de seats aqui, tá? E você, meu aluno, my student, acabou de entrar. Eu vou falar assim, have a seat. Tipo, escolha um lugar, have a seat. Aí você vai falar assim, where? Eu vou falar assim, anywhere. Any seat. Any chair. Any desk. Any, qualquer cadeira, qualquer mesa, qualquer lugar. Anywhere, tá? E por que eu falei any e o sentido tá como qualquer?
Porque a minha frase está positiva. Teacher, você falou só uma palavra. Tinha not? Não, então não tá negativa, tá positiva. Tá uma frase positiva, mesmo que tenha uma palavra. Mas, se você quer uma frase positiva, eu vou falar assim: You can sit anywhere. Pronto, você pode sentar em qualquer lugar, tá bom? You can have any desk. You can have any seat. You can sit anywhere. Tá? Ou seja, todas essas minhas frases, elas estão positivas. E qual que é o sentido do any, então? Mesmo que ele venha acompanhado com anywhere, anyone, anybody. Eu vou dar uma festa, você pode trazer anybody. Qualquer pessoa. Qualquer, tá bom? Porque quando o any e seus derivados estão numa frase positiva, ele tem esse sentido de qualquer. Eu não ligo, não escolhendo qualquer. Tá bom? Agora, então, quando ele vai numa pergunta, o any também pode ser usado em perguntas, tá? E quando ele tá numa pergunta, então, vamos lá, se ele for o any sozinho, né? Por exemplo, Teacher, is there any student there? Teacher, tem algum aluno? Se você falar anywhere, você vai estar falando algum lugar. Se você estiver falando any person, any child, any student, você vai estar falando algum estudante, alguma pessoa, alguma criança, tá bom? Ou seja, eu estou perguntando, né? Alguma. Então, para resumir, o any, ele cabe em frases positivas, negativas e perguntas. N e seus derivados numa frase positiva significa qualquer. N e seus derivados numa frase negativa significa zero. Não, não tem, tá? Nenhum. N e seus derivados numa pergunta significa algum. Tá bom? Bom, então o some, ele cabe muito para frases positivas e ele cabe em perguntas também. O no, ele só cabe em frases positivas. O sentido da frase é negativo. O sentido da frase é que não tem aquilo. Mas a regra geral é que não pode ter nenhum not para o no existir. Afinal, no e not são sinônimos, né? Então eu estaria dando uma dupla negação numa frase falando um not e depois o no junto, tá bom? E o N, então, preste muita atenção, porque o N é o que mais confunde. Bom, hoje, no vídeo de hoje, eu vim aqui somente explicar para vocês como que usa, quando que usa, para que usa. Existem os derivados. Se eu falo some, eu posso falar someone, somebody, something, somewhere. E deu. Se eu falar any, eu posso falar anyone, anybody, anything, anywhere. Com o no, eu vou falar no one, nobody, nothing, nowhere. Tá bom? Bom, any, some e no tem derivados, são esses que eu acabei de te falar e todos eles são aplicáveis em frases. Mas para a gente ver ele dentro de alguma frase e ele com alguns exemplos, então eu te convido a assistir o vídeo Part 2, onde eu vou aplicar ele em frases com vocês, te dar exemplos e mais. Vou te dar de presente a minha tabelinha, a tabelinha que eu dou para todos os meus alunos, mas eu vou dar especialmente de presente para vocês e eu vou deixar na descrição, num link de descrição do vídeo number 2, ok? Bom, por enquanto, eu vou pedir para você assista um vídeo que eu vou colocar aqui no final, que estava aqui nos cards também, que é o vídeo do There Is e do There Are. Ele vai ser muito importante para a gente usar nas frases que vamos construir juntos nesse próximo vídeo, ok? Então, vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!